Olá, amigos runners, tudo bem com vocês? Essa semana com o Super-Humano. Na segunda-feira vocês viram a primeira parte da entrevista que eu fiz com o Carlos Dias, Super-Humano e ultramaratonista. E agora vamos para a parte 2 dessa entrevista que deu quase aí 2 horas. O Carlos Dias tem muito assunto, muita história para contar. Nessa segunda parte nós abordamos como foi o início dele na corrida, como ele começou na ultramaratona, qual que foi a prova mais difícil que ele teve, e ele começa a falar sobre a principal motivação que ele tem para estar fazendo os desafios, né? Inclusive ele fala sobre este desafio aqui da minha camisa, o desafio 1000 milhas, que por conta do coronavírus ele teve que cancelar no terceiro dia que ele estava na rodovia Dutra. Ele teve que retornar por conta do coronavírus e que mais pra frente ele vai conseguir estar retomando, né? E quem quiser comprar essa camisa, dá uma olhadinha lá no Instagram do Carlos Dias, @CarlosDiasUltra, que ele coloca lá disponível pra galera que quiser estar comprando, e também vai estar ajudando aí o GRAAC, porque vamos transformar aí os quilômetros em cura. Então é isso aí, meus amigos. Peço aí para vocês estarem se inscrevendo, para estar curtindo, para estar compartilhando. E quanto mais inscritos, mais visualizações, mais conteúdo de qualidade eu consigo trazer para vocês. Bora para a segunda parte da entrevista. Você comentou aí Nova Zelândia, Catar, vários países. Quantos países que você já visitou, Carlos? Você já teve a oportunidade de estar visitando? Uns 80 países. 80? Nessa jornada toda, 27 anos. Né? Você já está quase completando a metade do globo já, que conheceu de país. Não, tem muito país ainda. Pô. Ah, tem bastante. São muitos países. Mas não, tenho certeza que você vai acabar visitando bem mais do que 80, isso é fato. E antes de tudo isso, né, vamos começar bem lá do começo, né? Como que foi seu início na corrida? Você começou como na corrida nesse mundo? Veio de forma natural, que eu já praticava outros esportes. Uhum. O primeiro esporte foi o futebol. Não tem jeito, no Brasil você já ganhou a bola, tem um campo de futebol do lado de casa. Na rua, a gente brincava na rua, eu moro na rua sem saída, então a rua era fértil em termos de praticar todos os tipos de esportes, brincadeiras. Sim. E eu realmente brinquei minha infância, eu tive o prazer de viver minha infância com as brincadeiras, né? Uhum. Tudo. Carrinho de rolemã, bolinha de gude, peão, pega-pega, queimada, tudo isso daí, esconde-esconde. O futebol, o vôlei, tudo na rua, a gente brincava na rua, né? E aí tinha os campinhos de futebol, a gente ia para os campinhos de futebol. Do lado de casa tinha um campinho pequenininho, que era meio vertical, e a gente ia lá, capinava o mato, fazia com cal as marcas do campo, jogava bola. Depois do futebol veio o handebol, o vôlei, o ciclismo e o paraquedismo. Aí só com 20 anos, só com 20 anos que eu fui colocar a corrida como protagonista, né? Mas ela já fazia parte de tudo, né? Porque na educação física, em cada esporte desse você fazia a preparação correndo, né? A gente ia jogar um campeonato lá no campo de futebol do bairro, a gente ia correr na volta do campo para se preparar. O vôlei é a mesma coisa, a gente jogava vôlei de dupla, né? Tinha campeonatos de cada vila, né? A vila contra a vila, ou escola contra a escola. Era bem Sim. Bacana isso. Né? Movimentava as escolas. E primeiro nasceu nas escolas, né? E depois nos bairros. A gente inventou, vamos jogar contra o bairro tal, contra a vila tal. E como tinha em São Bernardo do Campo, é uma cidade que tem muitas praças, né? A gente colocava um jogo aqui na nossa praça, outro jogo na praça do bairro seguinte. Então criava aquela competitividade ali, né? E aí a gente, o esporte era o pano de fundo.
Então era muito, muito bacana, que criava uma expectativa. Às vezes você nem dormia na véspera de um jogo para ir lá, né? Pô, vai ter gente assistindo a gente, aquela coisa toda. Que movimentava mesmo. Ficava valendo tubaína. Jogava valendo tubaína. Aquela rivalidade, né? A tubaína e o bolo, né? Que a gente comprava na doceria. Então tudo isso daí fazia parte do pano de fundo da prática do esporte. E aí eu me inscrevi numa prova de 10 quilômetros na Vila Prudente, em 93. E aí eu comecei assim, eu vi aquele ambiente democrático, né? Todo mundo ia correr 10 quilômetros ali, tinha lá o diretor de uma empresa, tinha o Gari, tinha artista, tinha todo perfil da sociedade estava ali. Todo mundo era igual. E todo mundo ia correr os 10 quilômetros. Não importa se você ia ser o recordista ou ia ser o último. O importante é que você estava percorrendo aqueles 10 quilômetros. Isso daí chamou a atenção porque era bem democrático. Então eu falei, pô, é isso que eu quero. E a partir desses 10 quilômetros eu comecei a correr várias provas, 5, 10 quilômetros em vários lugares. Provas de 15 quilômetros até a São Silvestre. Depois veio os 21 quilômetros. Aí me completei os 42 em 95. A Maratona de São Paulo foi a minha primeira maratona. O microfone. O microfone desligou. Agora foi. Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Eu tinha cortado o microfone. Tá me ouvindo? Tô, agora eu tô ouvindo. 5 de outubro de 95 foi a minha estreia na maratona. Comecei a correr na Maratona de São Paulo. Lembro que tava um calor danado nessa data aí. E aí, pô, completei lá quase 5 horas de prova, feliz da vida. E falei, pô, eu quero vou treinar para correr mais essa distância. Porque maratona, a maratona apaixona, né? Já tá me desafiando, aquela coisa que você sente todas as sensações do planeta, você vai lidar com a dor, você vai lidar com a sensação de bem-estar plena, porque você está injetando endorfina no sangue, a dopamina, né? Então você tem uma sensação bacana, e aí chegar no final da maratona, você esquece todas as dores. É uma sensação mais gostosa que essa, né? Você tá todo quebrado, todo cheio de dores, feliz da vida, feliz da vida. A minha primeira foi a de São Paulo também, e eu lembro que no 41 eu tava quebradaço, aí vi 2 amigos meus lá, vai Robert, comecei a correr, quando eu cheguei, eu comecei a chorar, é uma emoção maravilhosa, né? E só quem corre, às vezes, que vai entender por quê, né? Sim. Essas emoções, porque mexe com tudo internamente. Eu sempre falo que o medo do ser humano, muitas vezes, é ter um encontro com ele mesmo. As pessoas, que nem esse momento que está tendo agora, pandemia, as pessoas estão tendo a oportunidade de ficar sozinhas, às vezes, né? Ou refletir mais, e muitas pessoas estão entrando em pânico, porque é um encontro com ela mesma. Sim. A maratona te oferece isso. Você está lá correndo os 42 quilômetros, você está encontrando com todas as suas fraquezas e também visitando as suas fortalezas. E é nisso que faz com que a pessoa se apaixone por essa atividade, porque ela consegue acessar com mais profundidade as suas fraquezas e as suas fortalezas. É lógico, você vai começando a aprender a lidar, né, com cada sentimento, com cada reação do corpo, conhecer não só fisicamente, né, o corpo, porque o físico ele vai começar a te dar vários toques, mas a parte mental, a parte psíquica, você vai começar a ter uma consciência maior de você mesmo. E aí você vai querer, depois que termina isso, você tem um momento na prova que você fala, nunca mais eu faço isso. É verdade. Né? Nunca mais quero fazer isso aqui, porque tá sentindo a dor. Ninguém quer estar fora da zona de conforto.
As pessoas querem ficar na zona de conforto. Só que a zona de conforto, ela não te oferece, às vezes, a emoção que uma maratona dá, ou qualquer projeto que você esteja aqui, você consiga sair da zona de conforto. Então, quando você saiu dessa zona de conforto, que você experimentou o final, que você conseguiu chegar lá e mesmo que você não tenha chegado no final, mas que você experimentou uma parte disso, que você soube aproveitar cada passo ali, você vai querer fazer de novo. Sim. Você vai querer experimentar novamente essa sensação que muitas vezes você estava lá, inerte lá, e aí você começa a fazer outras. Nem eu fiz, eu comecei a fazer várias maratonas, experimentar maratonas em vários lugares do Brasil. Eu sempre, lógico, eu sempre tive que trabalhar, estudar, nunca foi assim, nunca veio nada na minha mão. E aí eu fui buscar parceria com os comerciantes locais, né? É o dono da padaria, o doceiro, era o mecânico, era o arquiteto. Cada um deles foram pessoas que foram fazendo parte dessa jornada. Eu vou entrar com R$50. Eu vou entrar com o seu tênis. Eu vou pagar sua passagem. E aí eu ia, fazia a prova, voltava feliz da vida com a medalha de participação, tirava foto com o dono do comércio, deixava a medalha lá exposta lá para ele. E aí ele ficava feliz, eu ficava feliz, e eu conseguia realizar o sonho de correr as provas. Sim. Aí em 97 veio a minha estreia na ultramaratona, os 100 km de Cubatão. E aí foi uma prova que fascinou, porque quando eu decidi correr os 100 km, muita gente falou: não, você é louco, vai se estourar, essa coisa de ultramaratona aí, você é doido, vai acabar com o seu corpo, né? Você vai ter um monte de sequela. Era o que eu mais ouvia. Sim. Só que aí eu conheci meu treinador, o Herói Fung, né? Ele falou: não, se você está querendo, você tá querendo fazer, então vem treinar comigo aqui, você consegue, você vai conseguir. Se você já está fazendo várias maratonas, com calma, com tranquilidade, você vai conseguir. Então eu fui, fiz lá bem um tempo lá em cima, eu nunca fiz um tempo extraordinário em nenhuma ultra na vida. Fiz lá em 10 horas e 34, mas consegui fazer os 100 quilômetros. Perdi peso pra caramba nesse dia, acho que quase 7 quilos, quase. Que eu só fiquei comendo purezinho de batata naqueles copinhos de café. Sim. Só comia aquilo, ou a bananinha. E aí eu acabei ficando muito magro, né? Foi a primeira... Errei bastante na alimentação na minha primeira ultra, mas a felicidade era grande, porque tava lá Valmir Nunes, tava o Luciano Prado, tava o Jaime Rocha, a Maria Auxiliadora, tava o Herói Fung, tava o Constantin Santalov, que era o russo. Então, assim, vários atletas que eu admirava, estavam todo mundo ali, a gente virou todo mundo amigos, que vão até hoje as amizades, né? Então, isso daí, aquele ambiente que eu encontrei ali da ultramaratona, e todo mundo se ajudando, né? Todo mundo se ajudava. Era competição, mas estava todo mundo um ajudando o outro. Então aquilo ali ficou marcado para mim. Eu falei, pô, esse é o ambiente que eu quero, né? E aí eu fui embora para fazer a Conrads no ano seguinte, já em 98, fiz a Conrads Marathon. Não peguei medalha, porque eu fiz 11 horas e 1 minuto. Hoje daria medalha, né? Já até 12 horas, né? Até 12 horas, na época, em 98, eram 11 horas. Se fizesse um minuto a mais, que nem eu fiz, 1 minuto e 27 Tinha segundos. conseguido. Esquece medalha. Então, mas eu não estava nem aí com a medalha, porque eu fiquei tão feliz, tão emocionado por ter completado aquela prova. Foi a prova que eu recebi 400 nãos antes de ir para lá, né? Eu mandei 400 propostas para 400 empresas, foram 400 nãos. E a empresa que eu trabalhava, né, no caso que é a Tegma hoje, foi a empresa que meu pai e minha mãe trabalhou, eu trabalhei 10 anos também. Eles, quando faltou um mês para a prova, o dono da empresa ofereceu carona para mim, que eu saía da minha casa até a empresa correndo, e eu falei não, eu estava na Anchieta lá, e ele pegou e quis saber mais sobre a prova, e acabou patrocinando. A única empresa que eu não mandei proposta foi a que me levou para a África do Sul, né? E aí depois assinei um contrato lá de patrocínio com eles. Que legal. Estão até hoje aí me dando apoio, apostando no meu trabalho, né? Então, ou seja,
A gente tem que acreditar nos nossos sonhos, acreditar nos nossos objetivos, não ficar abaixar a cabeça por causa de um não, ou por causa de uma chacota, ou por causa de pessoas que de repente tentam te diminuir de alguma forma. Você tem que estar focado no seu sonho, você tem que estar olhando internamente e ver o seu valor, o seu potencial e fazer, porque ninguém pode realizar o sonho por você. Ninguém pode viver sua vida por você. Ninguém. Sim, por exemplo, eu não posso viver a vida do meu filho, nem o meu filho viver a minha vida. Posso viver com ele, né? Mas viver o meu sonho, ele não pode. Ou viver a minha vida, não. Só eu vou poder viver a minha vida. E eu vivendo a minha vida plenamente, eu vou estar presenteando ele com um carinho maior, com a harmonia dos meus amigos, né? As pessoas que chegam perto de mim vão sentir essa energia, porque eu tô feliz com o que eu tô fazendo. Quando você tá triste com o que você tá fazendo, você passa para as pessoas essa mesma tristeza, a mesma amargura, e aí não é legal. Né? Sim. E aí eu fiz a Conrads, 98, depois de lá eu fui para fazer, em 99 eu fui fazer 24 horas na Holanda. Foi uma prova interessante que tava só eu lá de brasileiro, só eu de latino-americano lá, e eu fui praticamente a atração da prova, né? Eu ganhei flores o tempo todo lá, cada volta que a gente dava nas 24 horas, mulher, criança, todo mundo me dava flores. Eu saí de lá com 3 sacos de flores cheios, saí dando flores para todo mundo no hotel. Ficou uma coisa que assim, eles falaram que eu tava sempre sorrindo. E aí eles começaram a cantar Aquarela Brasileira, cada volta, que era um parque de golfe, um parque bem no interior da Holanda, que era Apeldoorn, cidade, a 2 horas de trem de Amsterdã. E aí tinha lá um parque de golfe, e ali eles fizeram o circuito das 24 horas. E era sempre organizado assim, no mês de maio, né? Chama Apeldoorn 24 horas Room, né? E aí as pessoas iam com trailer, iam com tenda para ficar assistindo a gente. E foi interessante, cada volta que eu dava, eles me davam flores. Aí as crianças faziam cartolina, colocava lá o meu nome, que eles viam o meu número, né? Tinha lá Brasil, no meu número era o número 15, Carlos. Aí eles colocavam Carlos Love, Carlos Gold. Que legal. Né? As crianças faziam um monte de coraçãozinho. E aquilo, ia te animando ali, né? E daí eu voltei novamente depois, junto com o Luciano Prado, em 2099, foi em 2004, a gente voltou novamente, eu e o Luciano Prado, e foi recebido assim, parecia que a gente já morava lá. Sem brincadeira, a gente parecia que já era cidadão de Apeldoorn. Caramba, que legal. Um dos diretores da prova deu a casa dele pra gente ficar. Nossa. Ele só entregou a chave pra gente. Eu nunca tinha visto ele na vida. Ele falou, não, vocês não vão ficar no hotel. Deu a chave pra gente, a gente ficou na casa dele durante 10 dias. Morando na casa do cara. Caramba. Você vê a confiança deles, né, que eles têm. Sim. Os vizinhos iam, a molecada pegava a bola, porque sabia que a gente era brasileiro, pegava a bola, colocava a camisa do Brasil, pedia pra gente ir lá autografar as camisas deles. e no dia da prova a gente tinha torcida, então era muito interessante. E depois eu fui para Arizona, fiz 6 dias lá no Arizona, 432 quilômetros, né? Fiquei em 7º colocado no geral lá. O Luciano bateu o recorde lá da prova nas 48 horas. A Maria Auxiliadora ganhou as 24 horas. Ou seja, a gente teve assim, os brasileiros foram destaque, né? E ali eu ganhei grandes amigos também no Arizona. Depois eu voltei mais 2 anos lá para fazer 2 provas de 72 horas. Já tinha casa. No primeiro ano eu fiquei na casa de uma americana. No segundo e no terceiro ano eu fiquei na casa de um americano. Sempre me ofereceram casa, eu ficava lá. Parecia que eu era o dono da casa. Só me davam a chave. Essa cultura que também, assim, no Brasil é muito difícil o pessoal dar a sua chave. Aconteceu quando eu estava cruzando o Brasil, mas bem menor.
Acontece, assim, do cara ir lá na estrada, boa sorte e tal. Mas eu tive pelo menos umas 5 pessoas que ofereceu a casa aqui no Brasil, em alguns lugares, né? Uhum. Mas não é igual. Lá eles viam na lista que você ia para lá e você era do Brasil, eles já mandavam um e-mail falando que ia buscar você no aeroporto, que ia te dar a casa. Quando chegava no país, já tinha alguém te esperando lá. E já te pegava, já te levava. Uhum. E você, como se tivesse já conhecido a pessoa há 1000 anos. Sim. Eles tinham um prazer gigantesco de te receber. Então, essa é uma das coisas bacanas quando a gente sai daqui e vai rodar esse mundão aí, que a gente não se sente sozinho também. Sim. Tô falando demais, não? Não, que isso. Não, essas histórias aí, você vai falando, você vai se aprofundando, não tem como, né? E você falou do que as crianças viam o teu sorriso, né? Que você sempre estava sorrindo. Eu acompanhei a sua live, foi quando você estava falando do Oiapoque ao Chuí, acho que foi. Não, de Chuí pra caramba. E aí você comentou o sorriso, por que você tem esse sorriso, por que você tem o sorriso? Depois você vai contar pra gente o porquê, que é uma baita é uma baita de uma lição de vida, isso que você falou, né? Porque às vezes a gente tem muita coisa, a gente não consegue enxergar, né? E tem muitas outras pessoas, né, que não tem essas mesmas coisas que a gente tem. Isso que eu acho bastante interessante. Aí depois você vai contar pra gente o porquê do seu sorriso. E de todas as provas que você fez, cada uma teve a sua dificuldade, né? Foram terrenos diferentes, tudo. Mas qual foi a prova mais difícil e qual foi aquela que mais marcou para você, que foi mais emocionante para você? Todas elas. É muito forte isso, é muito difícil falar qual foi a mais difícil. Todas foram difíceis, dificílimas, né? Porque todas eu tive que aprender a me conhecer melhor também, porque você muda, o tempo todo você está mudando. A gente acorda e dorme, a gente já está mudando. Se você ficar parado, deitado numa cama 24 horas, você está tendo um processo de mudança, né? Você está perdendo água, você tem várias situações. Mudar, né? E cada uma dessas provas a gente não muda somente, a gente evolui também. É um processo de evolução, porque você começa a tirar uma coisa que é crucial, assim, que eu aprendi em todas essas provas. Você tem que ser você, autêntico, né? E para ser autêntico, você tem que ter a coragem de se mostrar como você é. Porque as pessoas às vezes querem mostrar algo que não é, né? E eu sou ser humano, sou super humano, que o pessoal falou super humano, eu sou um ser humano que tem várias falhas, vários medos, né? E em cada prova dessas daí, eu experimentei coisas que eu tinha medo, por exemplo, medo escuro. Quando criança, eu tinha medo escuro. E de repente, eu estava lá no meio da floresta amazônica em 2003, né? À noite, num lugar, assim, a maior floresta tropical do planeta, né? E foi lá que eu soube trabalhar o medo do escuro. Atravessar uma ponte no Nepal, aquela ponte balançando mais de 400, 500 metros de altura. Nossa. Eu só via em desenho, naqueles desenhos que os caras passam, né? E eu tava lá naquela... E no desenho dá mais medo, né? No desenho dá mais medo porque vem alguém e corta a ponte, né? Então, nos filmes do Indiana Jones lá e tal, e eu tava lá naquelas pontes, eu falei, caramba, essa ponte é muito fraquinha, né? De corda, com madeira, aquelas madeiras meio podre, e você lá com 15 quilos nas costas atravessando aquilo. Olha o filme virando realidade. Sim. De repente eu tava num navio sacolejando na passagem de Drake, que é um dos lugares mais perigosos do mundo, um navio passar, ou entrando numa gruta dentro do Atacama, ou lá em Gobi, atravessando uma gruta em Madagascar. Então, assim, cada um desses lugares me trouxe um certo medo, mas que esse medo foi solucionado ali, agindo, né? Trabalhando ali. Sim. E todas me marcaram, todas. Não dá para você pegar e classificar, essa aqui foi a que mais marcou. Todas elas. Porque cada uma delas ofereceram
que nem eu estou fazendo lives falando de cada uma delas. Por quê? Cada uma delas teve um momento marcante. Quando não era uma natureza, eram pessoas. Sim. Quando não eram natureza e pessoas, era o seu processo interno. O seu momento interno. Pô, hoje eu estou super fraco, né? Então, você reaprendendo com você mesmo. Mas, assim, a maior de todas foi 2010 para 2011, quando eu dei a volta ao Brasil, que eu fiz 18.250 quilômetros, foi a maior distância percorrida. Sim, isso eu achei impressionante. 56 quilômetros por dia. Porque quando a gente fala distância, né, 18.250 quilômetros, o pessoal fala, meu, que nem já teve gente que perguntou, você fez isso sem dormir? As perguntas, né, que o pessoal vai, como assim? Sim, eu dormia toda noite, né? Às vezes eu dormia bem pouco, mas eu dormia. Porque tinha dia que você fazia 10 horas, tinha dia que você ia fazer os mesmos 56 quilômetros em 15 horas, que é caminhando, né? Você parava para almoçar, tal, daí dava 15 horas no acumulado. Ou você fazia 100 quilômetros, que teve trecho que eu fiz 100 quilômetros, né? Para ter pelo menos um dia de descanso em alguma cidade. Então você ia trabalhando o seu corpo, trabalhando a sua mente, toda a estrutura que eu tinha naquele momento, que nem eu perdi minha mãe 40 dias antes desse desafio. Nossa. Por isso ele ficou marcado, né? Muito marcado. Minha mãe, eu perdi ela com 40 dias antes do desafio. E eu já tinha decidido de fazer o desafio, tinha combinado de sair da principal feira de aventura na América Latina, né, no AMB, ia dar a largada lá e chegar um ano depois. E aí eu decidi dar a largada desse desafio, depois de 30 dias ficar totalmente fora do ar. Eu decidi por conta de uma frase que minha mãe falava para mim, que não era para deixar nada pela metade. Então isso virou um mantra, né? No momento de maior fraqueza que eu estava ali, eu estava extremamente fraco, um mantra de não deixe nada pela metade. Então eu falei, eu vou fazer. Que ela falou pouco antes dela morrer, ela viu eu lá me esforçando para buscar patrocínio, ela falou, pô, quando o seu filho nasceu, você cruzou do Iapoca ao Chuí com a mochila nas costas. Foi um dos momentos mais emocionantes para você também, né? Sim, sim. Você não pode deixar nada pela metade. Então, vai, coloca a mochila nas costas e faz seu desafio. E depois, 15 dias depois que ela falou isso, ela faleceu. E aí, pô, no meio dessa turbulência, de você estar muito triste, estar muito fraco ali, veio essa frase. E essa frase foi a que me levantou. E aí, o dia 24 de setembro de 2010, eu estava no AMB, na largada da prova, muito fraco, porque eu não tinha treinado mais, né? Sim. Saí fraco, por isso que eu tô falando aqui muitas vezes, mas você estava preparado, né? As pessoas muitas vezes não, focadas só no físico. Você tem que ter um porquê muito forte para você fazer as coisas. Sim. Muito forte. É lógico, o treinamento é importante. Eu tinha treinado para essa prova, sim, mas depois eu tive um baque muito grande, então você fica fraco. Sim. Então os primeiros 20 dias são os piores para mim. Então eu encarei os primeiros dias, os primeiros meses de desafio, como se eu estivesse me preparando para um desafio. Era essa a minha mente. Eu vou seguindo aqui no modo de preparação. Vai chegar um momento que eu vou estar dentro do desafio. Mas os primeiros meses, o primeiro mês, os primeiros 20 dias principalmente, foram os mais estressantes para o meu corpo, para a minha mente, para o meu emocional, porque eu estava vivendo aquilo, todo dia eu chorava, todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Tudo que eu via era lembrar da minha mãe, era o cheiro, era tudo. Então, cheguei lá em Rio Branco, por exemplo, eu estava no primeiro Natal que eu tive, sem minha mãe, sem conseguir ligar para ela, aquela coisa. Então, foi muito forte. Mas aí, depois de 325 dias, né, durante essa jornada toda, a corrida virou minha psicóloga, ela me fortaleceu, eu entendi esse ciclo, né, que minha mãe veio cumprir aqui, assim como meu pai, que eu perdi com 2 anos de idade, tem um ciclo. Sim. Meu pai morreu assassinado trabalhando, num assalto que teve na empresa. Mas
se você olhar bem, cada um de nós temos uma missão aqui e um momento aqui na Terra. Não adianta. Sim. A gente fica questionando. Então, eu agradeço meu pai e minha mãe por tudo que eles me deram, tudo que eles deixaram de legado, né? Levo eles comigo e tenho a presença deles comigo o tempo todo. Então, assim, mas para chegar nesse ponto, é um processo dolorido que você passa. Você sente uma dor gigantesca, um vazio enorme. E aí, você imagina fazer o maior desafio da sua vida com essa estrutura, né? Então, pelo contrário, a corrida virou minha psicóloga e eu cheguei mais forte do que quando eu saí. Quando eu cheguei no Ibirapuera 325 dias depois, né, uma feira inteira parou para me receber, a Bienal, né, que era Brasil Sport Show lá na Bienal. E meu filho correu os 400 metros comigo. Que legal. Mas as crianças do hospital do GRAAC estavam lá me esperando, porque esse desafio inteiro eu vendi cada quilômetro a R$2 e arrecadei R$36 mil para o hospital. Muito bacana. Assim, a maior parte do tempo, 90% do tempo, eu corri sozinho na estrada. Em alguns momentos você tinha ou um carro da polícia rodoviária, ou um pessoal do exército, ou um ciclista, uma pessoa que surgia do nada lá e falava que ia ficar um dia, 2 dias com você. Então, tem várias histórias, né? Foi um desafio onde eu dormia na rede no meio do nada e, de repente, eu tinha um hotel 5 estrelas te recebendo. Tinha momentos de extrema paz, assim, que era só eu comigo mesmo na estrada. Às vezes nem carro passava. E tinha momentos que eu chegava na cidade que as pessoas paravam para me receber. Então, eu tive que saber trabalhar cada momento desse, né? Não me apegar aos momentos de conforto, nem me apegar aos momentos de desconforto. Sim. Eu só me apegava no momento de chegar em São Paulo novamente para abraçar meu filho e tudo. E me apegava aos passos que eu estava dando na estrada ali, todos os dias, saboreando cada passo e vivendo cada dia, cada cidade que eu ia passando. E, bom, você comentou do GRAAC, né? Então, a tua principal causa, né, de estar fazendo todos esses desafios. E o GRAAC é um dos principais motivos de você estar sempre sorrindo também, né? Sim, eu tenho alguns motivos que eu tenho sempre vou estar sorrindo, né? Primeiro é meu filho, que eu tenho que deixar sempre um legado para ele de atitude, de educação, de ética, né? De entusiasmo. Eu sempre ensino para ele, filho, nunca fica carrancudo, sempre seja gentil com as pessoas, sempre seja uma pessoa leve, né? Entusiasmada, que é isso que vai ser a nossa riqueza. E tenha o agradecimento à minha mãe, tudo que eu faço aí em agradecimento a ela, ao meu pai, e as crianças que estão lá no hospital lutando contra o câncer. Então, eu resolvi que em 2008, eu fui fazer os 4 desertos mais extremos do planeta, que começou em 2008 no deserto de Gobi, na China. E aí, para me preparar para ir para lá, eu fiz parceria com a Escola Paulista de Medicina, fiz parceria com o pessoal do Joaquim Grava, né, que é a Physio for Sports, lá os fisioterapeutas do Grava, que é do Corinthians, e eles abriram as portas para mim lá, estão até hoje comigo, me dando um suporte. E aí eu peguei e fui fazer todo o check-up. Um dos exames foi feito no prédio do GRAAC. Eu lembro que eu entrei no hospital pensando em medalha, pensando em concluir a prova lá do deserto de Gobi para ser o primeiro sul-americano a correr lá, tudo. E aí eu saí daquele dia do hospital falando que eu ia correr por elas. Então, eu fiquei muito sensibilizado em conhecer a história das crianças, ver que elas estavam numa estrutura incrível, que a gente sempre sonha, primeiro mundo, né, a estrutura do GRAAC. Eles buscam alcançar a melhor qualidade de vida para as crianças, a melhor condições de vencer a doença, né? Eles conseguem 72% aí, que é um nível altíssimo no âmbito hospitalar. É a maior referência na América Latina no combate ao câncer infantil. E eu falei, as crianças estão ali no momento mais difícil da vida dela, elas estão sorrindo, estão brincando. Sim.
Então aquilo marcou muito para mim, muito. Sim. Eu falei, pô, o que eu vou reclamar de uma dorzinha aqui, um espinho ali, se essas crianças estão num momento um deserto muito maior que o meu, uma montanha muito maior que a minha para cruzar. Então eu tenho que agradecer a saúde que eu tenho, a saúde do meu filho, tudo, e seguir correndo na trilha, seguir sorrindo na trilha, né? E aí eu falo, até minha mãe vai lá, use seu sorriso como passaporte, né? Que é seu passaporte de entrada em qualquer lugar do mundo. Você chegar sorrindo, vai ter sempre as pessoas junto com você, com mais tranquilidade. Chega carrancudo, quase ninguém quer chegar perto de alguém carrancudo, né? Sim, isso é verdade. Então, e aí eu vou sorrindo na trilha, porque justamente tem crianças que estão lá lutando contra o câncer nesse momento agora, e elas estão sorrindo, né? Elas diminuem o tamanho da adversidade que elas estão vivendo e enfrentam. Elas não negam aquilo, elas não fogem daquilo, elas estão enfrentando. E a gente deveria, em todas as nossas áreas, quando a adversidade ataca, a gente enfrentar, não ficar fugindo dela, tentando disfarçar ou minimizar, achar que aquilo é mentira, ou simplesmente eu não consigo, é muito para mim, eu não consigo superar e desiste, né? Sim. Não. Quando uma adversidade ataca, a gente tem que crescer, a gente tem que enfrentar, a gente tem que acionar nossas forças internas para conseguir ultrapassar. E essas forças internas é o quê? É o seu entusiasmo, é o seu amor pela vida, é o amor pelas pessoas, o desenvolvimento da empatia com as pessoas que estão ao seu redor, não ficar no seu ego, né? E achar que é só você no planeta que está passando por um problema, mas o mundo está passando por um problema. Então, se antecipar para resolver o problema, se antecipar, ter uma atitude melhor. Quando a gente fala resolver o problema, sorria, seja mais gentil, sabe? Você já está ajudando muito o planeta fazendo isso. E a gente a corrida, ela te oferece esses momentos, ela te dá essa oportunidade. E a partir desse dia que você visitou o GRAAC, que aí você começou a fazer os seus desafios também voltado ao GRAAC, né? Isso, desde 2008, que eu já fui para a China divulgando o GRAAC. Aí no ano seguinte eu fiz a travessia dos Estados Unidos, 2009, já com essa configuração. Eu não sabia como que eu ia ajudar o GRAAC, né? Eu primeiro divulguei o GRAAC na imprensa, tanto que lá na China saiu na CNN, né, uma matéria especial falando primeiro do atleta que estava correndo de sandália e estava sorrindo o tempo todo, né? E aí nesse gancho eles falaram por que ele sorri, porque ele corre por crianças que estão lutando contra o câncer, daí divulgar o hospital. Aí nesses 4 desertos foi interessante que todo mundo entendeu por que eu corria e todo mundo entendeu por que eu sorria na trilha. Jim Karnazes, Ryan Sandes, que são os ícones da ultramaratona. O Ryan Sandes é o maior de todos, né? O cara que bateu todos os recordes de provas extremas. Aí vem o Jim Karnazes, vem vários atletas assim, de vários países, que em cada país desse daí um cara gigantesco veio apertar minha mão e virou meu amigo, e falando para mim que se inspirava porque eu estava sempre sorrindo lá e sempre de forma bem humorada, enfrentando aqueles momentos que era dolorido, né? a gente enfrenta algumas dores lá, mochila pesada nas costas, pedra pontiaguda, vento, tudo, frio, calor. Então, daí quando chegou nos Estados Unidos, eu falei, eu vou transformar quilômetros em sorrisos. Foi o slogan que eu criei, assim, naturalmente. E aí eu comecei a vender os quilômetros, né? E parte do valor de cada quilômetro era para minha jornada na estrada lá, e parte era para o hospital. Né? Essa foi a primeira que eu fiz. Depois veio a volta ao Brasil, que eu vendi integralmente, os R$2 integralmente ia para o hospital, foram 36 mil lá arrecadados. Foi o melhor projeto, assim, melhor arrecadação que teve. Inclusive a Tegma foi uma das empresas que mais comprou quilômetros, né? Eles compraram mais da metade dos quilômetros que eu percorri, praticamente, né? Criaram uma campanha interna com os funcionários
e eles completaram os quilômetros, né? E aí, quando eu terminei os 325 dias, eu tive a oportunidade de dar o cheque para o superintendente do GRAAC. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque eu sabia que eu percorri todo o Brasil com minhas pernas e aquele esforço foi gerado um benefício, né? Que para muita gente, mas 36 mil reais não é nada, né? Um hospital do tamanho, né, do GRAAC. Aí que a gente fala, né? Cada gotinha daquela que está lá no soro, quando eles estão lá na quimio, cada gotinha que entra, ela conta. Sim. É a mesma coisa, cada quilômetro vendido também conta. Sim. Então não importa se você vai comprar 1 quilômetro ou 100, todos eles contam para estar ajudando a manter um hospital referência desse e ajudar a salvar vidas de crianças que estão em várias partes do Brasil e que os pais não têm condições nenhuma de tratamento, né, de pagar um tratamento, e lá é tudo gratuito. Então a gente tem que, cada um de nós tem um esforço, não é só eu só estou fazendo aquela coisa de chamar as pessoas a abraçar a causa, né? Mas cada um de nós podemos de alguma forma ajudar e fortalecer, né? Fortalecer as crianças, não ficar só pensando, que nem todo mundo pergunta, você teve caso em família? Eu falei, não, nunca tive caso em família. Mas não preciso ter caso em família para ajudar. Tipo, pelo contrário, se eu tenho saúde, meu filho tem saúde, é aí que eu tenho que ajudar. Sim. Né? Aí que eu tenho que estar... E eu não preciso ser rico para isso. Né? Nos momentos mais difíceis, eu sempre falo assim, que nos momentos mais difíceis da sua vida é o momento de você ajudar alguém. É meio paradoxal, uma coisa meio um paradoxo. Como assim, no momento mais difícil da minha vida, eu vou ter que ajudar alguém? Você sai do seu próprio umbigo, e ao sair do seu próprio umbigo, você não sente pena de você mesmo. E aí, você já é uma energia muito melhor de recomeço, de propulsão para alavanca para seguir em frente. Sim. Isso serve para qualquer área da vida. Não, com certeza, né? Ajudar, nossa, é maravilhoso, né? E essa camisa que a gente está usando aqui, né? Que eu fui buscar lá na casa do Carlos Dias, é só entrar no teu Instagram, no teu site, que lá tem o link para tá comprando e para poder estar ajudando a causa também, né? Que esse daqui seria o desafio que você ia fazer de São Bernardo até Porto Seguro, que teve que ser paralisado por causa dessa pandemia, né? Mas que depois você vai retomar. Isso, ele só foi adiado, né? No momento certo, com segurança, com bom senso. Quero voltar novamente, eu e a Sheila Flores, que é uma ciclista lá de Garopaba, que topou ir de bike, levando toda a estrutura, né, para que a gente ia precisar na estrada. A gente correu 4 dias de São Bernardo do Campo até Aparecida, e falta 30 dias aí para terminar até chegar em Porto Seguro. Então, quando voltar ao normal, a gente está voltando novamente, mas os quilômetros estão sendo vendidos. É só entrar no Carlos Dias Ultra, né, @CarlosDiasUltra no Instagram, tem o link lá na bio, ou no meu blog, carlosdiasultra.com.br. Compra cada quilômetro a R$5, 20% do valor é doado para o GRAAC. Se comprar os 10 quilômetros, ganha a camiseta, eu mando via correio, eu entrego pessoalmente. Sim, no meu caso, eu moro aqui do lado, é mais fácil. Sim, o importante é você se movimentar e estar ajudando as crianças a vencer essa doença. Então, são duas causas aí, né? A pessoa não ficar na inércia, se movimentar, cuidar da própria saúde, também aplaudir crianças que estão lá lutando, as guerreiras, né, as crianças do GRAAC, falar para elas que elas vão vencer. Né? A gente muitas vezes a nossa cultura não é aquela cultura do aplauso, né? Todo mundo às vezes fica lá apontando o dedo, reclamando, criticando. Então, ao invés de, no momento que te der aquela vontade de criticar alguém e tal, procura alguém para aplaudir ou para incentivar e falar, vai em frente. É a melhor coisa do mundo. Você sai dessa corrente muito pesada de ficar criticando os outros e entra numa outra corrente, uma corrente bacana de incentivar, né? Sim. O elogiar, né? Porque às vezes a gente passa uma vida inteira achando que as pessoas não precisam de elogio.
E as pessoas precisam de elogio. Então, eu lembro de uma vez que eu fui dar uma palestra numa escola, numa área bem periférica, assim. Cheguei lá, as crianças ficaram todas sentadas no pátio. Parou a escola para me ouvir lá, né? E as crianças todas sentadas assim. Daí eu falei assim, olha, antes de começar, eu quero falar que cada um de vocês aqui tem muito valor. Falei desse jeito, bem firme, né? Muito valor mesmo. Se ninguém te elogiou até hoje, saiba que nesse momento aqui eu estou elogiando. Vocês têm muito potencial, vocês têm muito valor e tem que acreditar no potencial de vocês. Não importa se alguém falou para vocês que você não vale nada ou que você não vai conseguir nada na vida, dê ouvidos ao que você sente aqui dentro. Você tem valor e acredite nisso e vai em frente. Pô, quando terminou aquela palestra, foi um negócio fantástico, assim. As crianças vieram tudo pra cima de mim, né? Me abraçar e falar assim, ô tio, nunca ninguém me elogiou. Eu ouvi muito isso, né? Então, pô, não custa nada a gente elogiar alguém, aplaudir o sucesso do outro. Parece que incomoda aplaudir o sucesso do outro, né? Falta isso, né, nas pessoas. Falta demais, né? Então a gente tem que praticar mais isso. Eu aprendi muito isso fazendo essas provas nesses lugares mais extremos. Eu aprendi a gentileza. Gera gentileza. Nesses lugares mais extremos, a gentileza estava lá bem presente. Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que mudar mesmo, né? A nossa cultura, né? Aprender realmente a tá enaltecendo o outro, né? A tá diminuindo as críticas, porque isso vai engrandecer a gente mesmo, né, Carlos? É verdade. É isso aí, amigos. Terminada a parte 2 da entrevista, na sexta-feira vou postar a parte 3 e derradeira dessa entrevista aí com o super-humano e ultramaratonista Carlos Dias. Um grande abraço para vocês.